Bom dia, amados do Senhor Jesus Cristo. Mais um dia estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Que assim seja, amados, até o último dia de nossas vidas, né? Que Deus assim permita que eu possa estar sempre na presença dEle e podendo fazer algo para Ele, né? Louvado seja Deus pela vida dos irmãos que ouvem a palavra de Deus, que têm o prazer em escutar a palavra de Deus. Amados, vamos orar e consagrar este vídeo a Deus, né? E já vamos passar para ministrar a palavra de Deus. Amado Deus e querido Pai, em nome de Jesus Cristo, me coloco mais uma vez na presença do Senhor. Agradecendo ao Senhor porque mais um dia estou viva, mais um dia estou de pé. Eu louvo ao Senhor, Pai, que tem me sustentado todos os dias da minha vida. Consagro este vídeo que estou gravando ao Deus do céu, em nome de Jesus. Peço, meu Deus, que Tu me use, me tome em espírito e verdade. Usa minha boca, meus lábios, para falar da palavra do Senhor. Abençoa a vida de todos os ouvintes da palavra do Senhor. Todos que prestam ouvido à mensagem e à palavra do Senhor e a oração aqui neste canal. Que todos sejam visitados por Ti, meu Deus, e abençoados em nome de Jesus. Tome direção do nosso dia, da nossa casa, e que todo mal, Senhor, que o inimigo tem projetado contra nós, não prospere. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amados, antes de iniciar aqui, né, a leitura da palavra de Deus, eu peço aos amados irmãos que tenham passado por este canal, que vocês ainda não são inscritos neste canal. Amados, eu peço, por gentileza, se inscrevam neste canal. Se inscreva e ative o sininho de notificações todas, para que assim você ajude o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a caminhar mais e mais além, né? E a recompensa é Deus quem vai trazer para cada um que coopera para o Evangelho de Jesus crescer na terra. E vocês, amados, que já tenham compartilhado a mensagem de Deus, passado além a palavra de Deus, que Deus possa os abençoar cada dia mais, em nome de Jesus. A palavra que Deus trouxe ao meu coração para nós meditarmos hoje, amados, ela está no livro de Lucas, no capítulo 12. Eu vou ler alguns versículos aqui para nós entendermos. Juntando-se entretanto muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros. Começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas não há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo que em trevas dissestes, em luz será ouvido, e o que falastes aos gabinetes, sobre os telhados serão apregoados. Amados, aqui, a palavra de Deus, a Bíblia hoje, está nos contando a história de certo dia que Jesus estava ministrando a palavra de Deus. Sabemos, né, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio por ordem de Deus aqui na terra, se fez homem 100% e viveu aqui na terra como todos nós vivemos. A meta, o objetivo de Jesus era semear o Evangelho, pregar a palavra de Deus, anunciar o reino de Deus a todas as pessoas. E certa feita, Jesus estava, aqui essa história conta, em um lugar pregando a palavra de Deus, e ajuntou-se ali uma grande multidão de milhares de pessoas. Tantas pessoas eram que uns atropelavam os outros, de tanta pessoa que estavam ali reunidos para ouvir a palavra que Jesus estava ministrando. Então Jesus disse para os seus discípulos, que estavam ali à sua volta, talvez, ao lado dele ali, né? Jesus disse aos seus discípulos, né? Acautelai-vos primeiramente. Então, primeiro de tudo, cuide-se.
do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Amados, Jesus deu este conselho aos seus discípulos nesse dia onde ele estava ministrando a palavra de Deus, porque certamente, como diz a palavra de Deus, Jesus era rodeado de muitas pessoas quando ele estava ministrando a palavra de Deus. Muitos seguiam Jesus. Muitos estavam à sua volta. Os doentes, os enfermos, coxos, aleijados, os sábios, os inteligentes, os estudiosos, os que queriam servir a Deus, os que queriam aprender de Deus, os que queriam guardar a palavra de Deus e os que queriam procurar brechas em Jesus para persegui-lo, para criticá-lo. Não é diferente nos dias de hoje, né? Nas igrejas tem todo tipo de gente. Assim era no tempo que Jesus ministrava a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai nos ensinar que Jesus aconselhou então, né, os discípulos assim, penso eu, que ali naquele exato momento existiam muitos fariseus. E por isso Jesus disse, né, aos seus discípulos, preste atenção nos fariseus. E Jesus disse, acautelai-vos do fermento dos fariseus, né? Que é a hipocrisia. Amados, este conselho Jesus deu aos discípulos dele. Mas hoje nós que servimos a Deus, nós que conhecemos a Deus, que adaptamos-se à palavra de Deus para nós nos dias de hoje, que se dizemos nós seguidores de Deus, este conselho é para nós, este conselho é para mim, este conselho é para você, amada irmã, amado irmão, que também faz a obra de Deus, que também gosta de falar da palavra de Deus. Você também receba este conselho hoje. Temos que nos afastar, temos que ter sabedoria, temos que vigiar com o fermento dos fariseus. Hoje ainda há fariseus. Hoje ainda tem um povo judeu. Não é só lá no tempo de Jesus. Lá no tempo de Jesus Cristo, existia o povo judeu, que era aquele povo que acreditava nas leis de Moisés, acreditava que Deus instruiu Moisés, acreditava que Deus deu leis para Moisés, mas não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Ainda hoje existe um povo que serve a Deus erradamente. Serve a Deus, mas reza a outros deuses, oferece a outros deuses, sacrifica a outros deuses, deixando Deus em último plano. Sendo que Deus é o primeiro, é o único e é o derradeiro. Deus é o único Deus. Então, ainda nesse tempo existe pessoas fariseus, os hipócritas, os que no mesmo tempo que havia lá no passado criticando Jesus, procurando brecha em Jesus, ainda existe hoje, né? Então por isso que Deus deixou este conselho aqui, para falar comigo hoje, para falar com você, irmã, com você, irmão. Jesus disse, acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Aqui o que Jesus quis ensinar para os fariseus e o que Jesus quer nos ensinar hoje? Ainda existem fariseus, falsos profetas, pessoas vestindo-se de servo de Deus, vestida-se de serva de Deus, mas que faz totalmente ao contrário da palavra de Deus. E esses arrastam com eles multidões de pessoas. Nós conhecemos denominações, pessoas assim. Assim como eu conheço, eu sei que os irmãos também conhecem. Mas o que Jesus ensinou? Existem os falsos profetas, existem os lobos, existem os fariseus, que criticam o verdadeiro evangélico, que zombam dos verdadeiros servos de Deus, que tentam envergonhar o povo cristão verdadeiramente de Deus. Eles
ministrando a palavra de Deus da forma que eles querem, do jeito que eles acham que tem que ser, da forma que eles pensam fazer. Ao contrário do que Deus quer. Mas o que Jesus disse aos seus discípulos? Não há nada feito, coberto e escondido que não venha a ser exposto, que não venha a ser revelado. Então, Deus nos ensina em outras palavras, trazendo para o dia de hoje, amados. Nós não devemos se envolver, nós não devemos entrar, compartilhar da pessoa que está fazendo a obra de Deus desleixadamente, ou a pessoa que ministra a palavra de Deus em cima de um altar, que prega a palavra de Deus, mas ela vive outra vida fora dos altares. Quantos de nós conhecemos, né, amados? Quantos de nós conhecemos homens e mulheres assim? Que em cima do altar ela até prega, ela até lê a palavra de Deus. Ela fala o que ela leu. Mas nós muitos sabemos que a maioria desses saiu de cima do altar, saiu da igreja, a vida dele não condiz com aquilo que ele leu em cima do altar, a vida dele não é aquilo que está na Bíblia. É totalmente o contrário. E a maioria das vezes, quantas vezes, amados, eu sou sincera em dizer que eu mesma já me enganei com homens e mulheres que eu vi em cima do altar. Nossa, eu ficava deslumbrada com a pregação daquele homem e daquela mulher. Eu ficava, misericórdia, que unção, que poder tem essa pessoa, quanto Deus usa essa pessoa. E daí lá na frente, né, eu descobria coisas. Ou essa pessoa vinha, né, cair, na verdade vinha exposto a vida que essa pessoa vivia. Nossa, amados, eu quantas vezes pensei, como que eu pude me enganar tanto, né? E assim são as pessoas, a maioria. São então os fariseus. E eles tentam, com o seu fermento, contaminar aqueles que realmente vivem na palavra de Deus. Amados, se nós não vigiarmos o nosso trabalho, nos lugares onde andamos, onde frequentamos, vizinhos, famílias, até mesmo no meio do povo cristão, se nós não vigiar, nós somos contaminados. Amados, eu já contei aqui em vídeos bem passados, né? No local onde eu trabalhava há tempo atrás, né? Tinha a maioria, ali tinha pessoas cristãs, pessoas católicas, pessoas, que serviam, o Deus maligno, muitos. Mas o que era mais impressionante era os que diziam servir a Deus. Nossa! Pessoas dizendo servir a Deus, mas indo nos bailes, iam nos casamentos e postavam, bebendo bebida alcoólica, dançando, dancinhas mundanas, e no outro dia pregando a palavra de Deus no trabalho, né? Pessoas que se diz pregadora, que sai, evangeliza, sai pregar de cidade em cidade a palavra de Deus, mas a vida ali no trabalho não condiz com a vida de um servo de Deus. Pessoas comparadas ali pelas pessoas mudando como uma endemoniada, sabe? Pessoas, que pregam a palavra de Deus, em outras cidades, em outros lugares, se diz usada por Deus, mas ali no trabalho a sua vida não condiz com um servo de Deus, pessoa vingativa, pessoa... Amados, estes são os falsos, os fariseus, pessoas que se acham sábios, se acham inteligentes, acham que leu a Bíblia e sabe tudo da palavra de Deus, mas na verdade não conhece nada. E se nós se deixarmos a ouvir, prestar ouvido, atenção, dar vazão para esses, eles vêm pregar a palavra deles falsa, a doutrina falsa, e nós se contaminamos com esse fermento. É por isso que Jesus disse aqui, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Nós temos que ter vigilância, nós temos que ter sabedoria, discernimento espiritual
para não deixar que nada que não está na Bíblia entre em nós. Mas aqui Jesus deixou bem claro e bem explicado que tudo que os fariseus, os falsos profetas, pessoas enganam a muita gente, a muito povo, né? Fazendo passar uma postura, uma identidade de um homem ou mulher de Deus, mas na verdade agindo da sua própria sabedoria, do seu próprio entendimento. Tudo, por mais que eu, amados, você, amada e amado, pode estar pensando agora, eu conheço mesmo fulano é assim, fulano é assim. Não precisa eu expor esta pessoa, não precisa você expor esta pessoa, ainda que nós conhecemos pessoas assim, nós conhecemos o nosso redor, igual eu tô falando todo o tempo. Amados, é impressionante, né? Eu conheço pessoas que, é só Deus na causa, sabe? Às vezes vem querer dar uma lição de moral, querer ensinar da sabedoria própria, querer mostrar que sabe das leis de Deus, das coisas de Deus, mas ver a vida que a pessoa leva, a vida que a pessoa vive não condiz com nada, né? Mas o que Deus ensinou aqui aos fariseus, e hoje ele deixa dito para nós, é que tudo o que está encoberto vai ser revelado. Deus disse aqui, porquanto tudo que em trevas dissestes, a luz será ouvido. Então nós não devemos nos importar, porque que é claro, amados, que às vezes vem nos dá uma ira, sabe? Sabe o que é eu às vezes vendo, né, esta pessoa lá no meu trabalho, né, que eu convivi esse tempo atrás, que é uma pessoa que ministra a palavra de Deus em todas as cidades, né, bem conhecida como uma missionária, uma apóstola, amados, e a vida não condizia, sabe, e perseguia as pessoas de Deus, e pessoa vingativa, e briguenta, e explosiva. Às vezes dá uma vontade de você, né, falar umas verdades, mas o que Deus nos ensina? Tudo o que é feito em trevas vai vir à luz, porque Deus trará a luz. Tudo que está encoberto um dia será revelado, porque Deus revelará. Então o homem e a mulher que age desta forma, desleixadamente, relaxamento com a obra de Deus, isso é relaxar da obra de Deus, isso é relaxar da palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus, é o conselho de um pai verdadeiro que se importa com o filho. Deus, o criador dos céus, da terra, do mar. Nós temos que trazer a palavra de Deus guardada como um tesouro na nossa vida, honrar, respeitar a palavra de Deus, respeitar a Deus. O homem e a mulher que tem temor a Deus, ele guarda a palavra de Deus, ele honra, ele respeita, porque é Deus, não é o prefeito, não é o presidente, não é o juiz, não é qualquer pessoa que está falando, é Deus. Amados, a pessoa que age desta forma, pregando em cima do altar, trazendo ensinamento a mulheres, a jovem, a criança, falando aquilo que ela lê na palavra de Deus, mas ela não vive isso. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, ela não vive o que ela prega, ela não vive a palavra de Deus, ela está agindo relaxadamente com as coisas de Deus, e Deus vai trazer à tona. Ele está dizendo, não devemos se importar com os fariseus, deixa eles. Deixa os fariseus que façam a obra desleixadamente. Deixa o povo que prega desleixadamente a obra de Deus, a palavra de Deus, deixa que faça. Nós temos que cuidar para que nós não se contamine com o fermento deles. Foi um conselho que Jesus deu. Nós devemos cuidar para não se contaminar. Se Jesus desse esse conselho, é porque é provável que nós nos contamine se nós não nos cuidar. Nós temos que vigiar e acautelar em nós, para que nós não seja contaminado com o fermento. Mas o que o fariseu, o que o falso profeta, o que a pessoa está fazendo, sabendo que é errado, conhecendo a verdade e fazendo desleixadamente, fazendo a obra de Deus errada,
envergonhando o nome de Deus, não precisa eu, não precisa você, irmã, irmão, expor essa pessoa. Deus vai trazer à tona. E a verdade é que nós temos testemunhos de sobra, que Deus faz. Nós não vemos hoje, nos dias atuais, amados, quanto homem, quanta mulher que prega a palavra de Deus, que dá ensinamento para homens, para mulher, que cuida do círculo de oração, que cuida da obra de Deus. Quantos que nós vemos hoje caindo na prostituição, na pornografia, na lavagem de dinheiro, no roubo, no estelionatário. Quantos, amados? Amados, há dias atrás eu vi na TV ali uma reportagem, né? Misericórdia, né? Havia uma pessoa roubando lá no estabelecimento várias vezes e a câmera fragou a foto dessa pessoa, depois foi descobrir que era um pastor de uma igreja, né? E isso e muito mais nós vemos, né? Pastores que são descobertos, né? Abusando de sobrinhos, abusando de filhos, de membros, homem com homem, mulher com mulher. Nós vemos isso direto. E pastor que se descobriu que batia na esposa, espancava os filhos. Isso nós estamos vendo direto. Aí o que acontece? O povo que não tem sabedoria de Deus, o povo, né, cegos espirituais, os que não lê a palavra de Deus, não conhece a palavra de Deus, o que eles dizem? Eu disse, os crentes são todos iguais. É o que nós vemos. Os crentes são tudo mentirosos, enganadores. O povo crente são todos iguais. Eles agem assim só para tirar dinheiro do povo, para enganar a gente. Nós escutamos isso. Daqueles que não lê a Bíblia, daqueles que não estudam a palavra de Deus, daqueles que não ouvem a Deus, que não conhecem Deus. Mas para nós que conhecemos a palavra de Deus, eu que estou lendo esta palavra hoje, você que está ouvindo esta palavra, sabemos que não é todo o povo, não é todos crentes, não é todos cristãos, é os fariseus, é os falsos profetas, é aqueles que usam de engano na obra de Deus para passar uma falsa postura, para passar uma falsa identidade. Aqueles que usam da palavra de Deus com engano. E por que eles são expostos assim? É Deus que traz eles a ser revelado ao mundo de que eles não eram o que eles pareciam ser. É Deus que traz à tona. Então não precisa eu, não precisa o irmão, não precisa o pastor, não precisa ninguém expor essa pessoa. Deus vai trazer o oculto a ser revelado. É Deus que vai trazer, a mostrar ao mundo, a mostrar a gente que a pessoa não condizia com o que ela pregava, com o que ela parecia. Então, amados, Jesus hoje nos traz esse conselho. Nós que estamos conhecendo a palavra de Deus, nós que estamos aprendendo da verdadeira palavra de Deus, temos que cuidar para nós não ser contaminados com os falsos profetas, com as falsas doutrinas, com as falsas pessoas. Vigiar, porque Jesus mesmo disse, nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Então nem todo que prega a palavra de Deus, nem todos que estão em cima do altar realmente vão ser salvos. Realmente eles vivem aquilo que eles pregam. Nós temos que orar a Deus, pedir vigilância, pedir sabedoria e nós vigiar. O que nós limos aqui e aprendimos, temos que ter temor para obedecer, porque é a palavra de Deus. Nós não devemos expor, como eu já disse para os irmãos, assim como eu conheço muitos que estão na obra de Deus, que fazem a obra de Deus, pessoas que se diz grandes pregadoras, sábias, e não condiz a sua vida com aquilo. Nós não precisamos expor essa pessoa. Deus vai trazer à tona. Deus vai revelar para o mundo quem é a pessoa. O que nós temos que cuidar é vigiar para nós não ser contaminados. O que nós aprendemos de Deus, guardar no nosso coração. Porque é a palavra de Deus. Porque nós não devemos viver de engano e de mentira. Porque ai daquele, diz a palavra de Deus, que por meio dele escandaliza a obra de Deus. Estes pagam um alto preço. Amém? Receba, amados, esta palavra, guarde no teu coração, amado irmão, amada irmã, e viva a palavra de Deus, para que você seja abençoado.
Amado Deus, eu te agradeço por mais uma palavra, mais um conselho. Bendito seja, Senhor. Obrigado por tudo. E assim eu peço que o Senhor leve esta palavra a vidas e corações. E o Senhor venha transformar a vida, libertar a vida, salvar, abrir os olhos espirituais de muitas pessoas. Se porventura há aqui pessoas, Pai, vivendo desta forma como os fariseus, que o Senhor venha, meu Pai, abrir a visão espiritual. O Senhor venha trazer, meu Pai, reconhecimento. O Senhor venha trazer humildade para estas vidas. E assim que o Senhor venha abençoar, Pai, cada vida que vai ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, amados? Tenham um bom dia em nome de Jesus.